Graças a Deus, meu amigo e minha amiga que me ouve nesse exato momento, é com muita satisfação que estamos a mais esse dia trazendo uma palavra impactante e abençoadora de Deus para nossas vidas. Eu tenho certeza que esse dia que Deus tem nos dado, você testemunha, assim como eu sou, das bênçãos, dos prodígios de Deus em nossas vidas, em nossas famílias. E eu tenho certeza que o plano de Deus sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre a minha família, a minha vida, está apenas começando. Que o nosso Deus é um Deus de bênção, é um Deus de surpresa, é um Deus de graças e de glórias. Eu gostaria, neste exato momento, de compartilhar uma palavra abençoadora de Deus para nossas vidas. Então, meu amigo e minha amiga, neste exato momento, pegue agora a palavra de Deus aí, a sua Bíblia, abra comigo em Novo Testamento, Evangelho segundo Mateus, lá no capítulo 27, aos versos 32. Mateus, capítulo 27, e versículo 32. E diz assim: E quando saíam, encontraram um homem cireneu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Eu gostaria, vencedor e vencedora, de colocar um título sobre esta mensagem para você que me ouve, para que você possa me entender e compreender. Aqui estamos vendo a crucificação de Cristo, praticamente o início da sua crucificação. E neste exato momento, Mateus está dizendo que Jesus ele estava cansado e alguém precisava completar o ciclo daquela caminhada, daquele percurso, com aquela cruz, para que pudessem ali, naquele local onde estava tudo preparado para a crucificação do Senhor Jesus Cristo, ali eles pudessem dar continuidade e sequência. Mas nesse exato momento, como acabamos de ler no versos 32 de Mateus, do capítulo 27, Jesus ele estava cansado e caiu, estava fraco, exausto, de todo o seu sofrimento, da sua luta e do seu castigo, da sua punição, conforme assim os romanos haviam sentenciado a Jesus Cristo. E o interessante é que a Bíblia vai falar de um homem chamado Simão, cireneu. E o interessante é quem era esse homem, a região, a localidade onde ele morava, o que ele estava fazendo ali naquele exato momento. Isso é muito importante para que nós possamos entender e compreender a palavra de Deus, porque esse homem ele vai ter um papel crucial neste exato momento, sendo um cooperador do reino de Deus, ajudando a Jesus Cristo para que ele cumprisse o seu objetivo, para que de fim e de fato a graça, após o sacrifício de Cristo, naquela cruz, foi conquistada e foi liberada. Então, meu amigo e minha amiga, é muito interessante quando nós entendemos sobre a biografia de Jesus Cristo, sobre a sua história, sobre seus ensinamentos. Jesus Cristo nos afirma de quem quer segui-lo, quem pode segui-lo. Ou seja, lá em Mateus, capítulo 10, no versos 38, Jesus ele vem dizer para os seus discípulos, para aqueles que querem segui-lo, precisavam negar a si mesmo e tomar a sua cruz. A que cruz Jesus está referindo? A cruz do sacrifício, da obediência, da renúncia, da aliança, do compromisso. Essa cruz, Jesus está afirmando que você e eu precisaremos ter, manter e carregá-la.
A cruz da obediência com Deus, com Jesus e com todo o reino de Cristo, a qual ele nos ensina. E o muito interessante de tudo isso é que ao mesmo tempo que Jesus ele está nos ensinando aos seus discípulos, ele também estava já com a sua cruz que estava ali aguardando. Muito interessante, quando nós começamos a falar de cruz, precisamos entender o que significa a cruz. Então, a cruz para Cristo significaria sofrimento, tribulação, agonia, morte, dor. Então, assim como ela significa para Cristo, também significa para nossas vidas. Entenda, vencedor e vencedora, que quando nós confessamos nossa fé em Jesus Cristo, nós estamos fechando um acordo, uma aliança, um contrato com Ele, aonde a prioridade em nossas vidas passará a ser Jesus, aonde as nossas necessidades em nossas vidas passará a ser suprida, tomada pelo reino, por Jesus Cristo. Então, meu amigo e minha amiga, quando nós declaramos pela fé que queremos seguir a Jesus, nós estamos neste exato momento tomando sobre nossas vidas a nossa cruz. A primeira renúncia é a nossa vida, a nossa escolha, a nossa decisão, que passará a ser diária, constante, para que possamos e mantermos firmes e fortes nossos corações no caminho de Deus, na vontade de Jesus Cristo, nos seus ensinamentos. E depois, nós temos que entender que nossas vidas elas serão alteradas pelo princípio de Jesus. Amém, vencedor e vencedora? Então, tomar a sua cruz e seguir é você renunciar a sua vida para tudo aquilo que vai contrário ao reino de Deus. Não importa de onde venha as opiniões ou as opções, mas você precisará se manter firme, tendo um posicionamento, renunciando e negando as formas e maneiras que poderão vir ao seu encontro para tentarem te afastar, fazer com que você negue a aliança, o compromisso que você precisa ter com Deus e com Jesus Cristo. Então, tomar a sua cruz está interligado a todas essas coisas. E é por isso que muitas pessoas, elas passarão a entender e carregar a sua cruz quando entenderem o sentido e o significado da vida. Entenda que a morte e o sofrimento de Jesus, isso significou vida para muitas pessoas. Então, o reino de Cristo é diferente de um reino humano. Então, os olhares de Jesus Cristo não estavam no reino humano, no reino do homem, mas estava no reino do seu Pai, no reino de Deus. Então, ele entendia que no reino do seu Pai as coisas são diferentes, as prioridades são diferentes. Então ele entende que a sua dor, o seu sofrimento estava justificado pela vida das pessoas que iriam herdar a salvação, o perdão e a graça pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. Então, da mesma maneira que Jesus ele vai sofrer, nós também iremos sofrer em pró das pessoas. Vamos sofrer pelas pessoas. Nossos sonhos, talvez, nossas necessidades, talvez, nossas prioridades, talvez, precisaremos renunciar, se for o caso, não por nossas vidas, mas pela vida das pessoas. Porque quando nós entendemos o reino de Jesus Cristo, nossas prioridades serão em nossos corações alteradas.
passaremos a correr atrás do reino de Deus. A procura excessiva será pelas coisas do alto, do reino. E quanto mais nós renunciamos aqui, nesse mundo, nossas vidas, mais estamos carregando a nossa cruz com aliança, com obediência e com sacrifício para obedecer a Jesus. E as nossas vidas, elas serão impactantes. Preste bem atenção para a vida das gerações que estão chegando, para a vida das pessoas que estão neste exato momento, de uma maneira ou de outra, sendo beneficiados pela vida de Jesus, pelo sacrifício de Jesus e pela sua vida e pela minha vida, pela sua obediência e pela minha obediência. Amém, vencedor e vencedora? Então entenda que a nossa decisão, ela pode beneficiar ou não a vida de centenas de pessoas. Jesus, em seu sacrifício, ele entendeu isso. Por isso que ele orou e disse ao seu Pai: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, a agonia da cruz, o sofrimento da cruz, tudo que estava interligado à cruz física, à dor. Mas, se não for possível, faça-se a tua vontade. Jesus abriu mão de suas necessidades para que ele pudesse sacrificar a sua única vida como homem por centenas, bilhões, milhares de pessoas. Então me entenda, meu amigo e minha amiga, o nosso esforço no reino de Deus, a nossa obediência na casa do Senhor, para com todos e para com tudo, isso está sendo beneficiado, liberado para a vida de pessoas que estão chegando a cada momento na presença do reino de Deus. A história de Jesus Cristo, que ocorreu há mais de 2000 anos atrás, ela até hoje consegue beneficiar milhares de pessoas. Então me entenda, a sua história, a minha história, ela servirá, ela serve para alguém nesta terra. Você pode dizer um amém? Digam graças a Deus. Então, vencedor e vencedora, quando falamos sobre a palavra cruz, é interessante nós precisarmos entender um pouco sobre isso. Nós não sabemos, estudando, conforme assim os historiadores também estudaram, exatamente quem inventou a cruz. Não sabemos ao certo. Alguns historiadores afirmam que podem ter sido os assírios, outros dizem que podem ser os persas ou os fenícios. Não sabemos. Mas o que sabemos que de fato foi popularizado pelo Alexandre o Grande e adotado pelos romanos. O tempo do reinado ou do reino de Roma, dos romanos, durou exatamente 1000 anos. A cruz se tornou uma bruta e dolorosa maneira de condenação, ou seja, de condenar as pessoas à morte. Então todos os adversários de Roma, seus inimigos e os seus criminosos, passavam a enfrentar essa dor, esse sacrifício, essa punição. O interessante, quando falamos sobre cruz, entenda que ela era feita da madeira de acácia. Essa madeira, quando ela está molhada, o seu peso dobra. Então imagine comigo, aqueles que eram sentenciados à morte de cruz, o quão dolorosa e sofrida eram as suas mortes. Então Roma, com o seu conceito de vida, de poder, de governo e etc.,
ensina ao seu povo e a todos os seus inimigos com justiça e sofrimento a qualquer que se levantasse contra eles, contra os seus reinos, contra seu governo. Então me entenda que foi desta maneira que Roma conseguiu se manter por todo esse tempo, 1000 anos. Cresceu e se manteve no poder por todo esse período. Então, vencedor e vencedora, eu quero te chamar a sua atenção neste exato momento, te fazendo uma pergunta. Qual era o significado da cruz para Cristo? Qual era o significado para a cruz do Senhor Jesus Cristo? Eram 2 os significados, o propósito e conceito. Então anote aí, era física e espiritual. Física, você, pelo que eu estou falando, já consegue ter noção da dor e do sofrimento que foi para Cristo, né? As chibatadas que ele tomou, suas mãos furadas, as marcas, seu corpo foi dilacerado, né? O percurso de 1.500 metros para que ele pudesse chegar no seu local da crucificação, isso exigiu muito de Jesus. Excessivamente. Foi muita agonia, a dor e o sofrimento, até pelas sequências que Cristo teve de punição, de dor. Em cada momento que os soldados romanos batiam em Jesus, grande era a dor, a sequela e o sofrimento de Jesus Cristo fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. A dor causa isso. O sofrimento causa isso. Então imagine o que Cristo está passando pela cruz, pelo propósito da cruz. E o interessante é que muitas pessoas que eram sentenciadas pelos romanos naqueles dias, muitos não conseguiu concretizar e completar a jornada ou percurso para que pudessem ser punidos pela morte de cruz. Muitos morriam no percurso ou antes do percurso. Entenda que para nós que cremos em Jesus, para o povo cristão, a cruz é muito mais do que o sofrimento e a dor de Cristo. Ela representa a nossa salvação, a nossa vitória. Então, por isso que espiritualmente, Deus, Ele estabeleceu, através do sangue de Cristo que seria derramado naquela cruz, a tua e a minha vitória. Então, o sangue de Jesus, ele expiaria, ele expia pecados. É pelo sangue que Cristo conquistaria a vitória, iria beneficiar a sua e a minha salvação. Amém, vencedor e amém, vencedora? Você é fruto de um sacrifício. Você é fruto de alguém que sempre te amou. Você é fruto de alguém que nos seus piores momentos de agonia, de dor, de lágrimas, de abandono, de rejeição, de traição, essa pessoa se manteve firme, fiel e convicto, porque você valeria a pena para Ele. Você e sua família, você não tem noção e nem ideia o quanto Jesus Cristo te ama, o quanto Deus te ama. E por isso, Ele não poupou o seu único filho, que morreu naquela cruz, que sofreu, que padeceu, mas ao terceiro dia obteve a sua e a minha vitória naquela cruz do Calvário. Diga graças a Deus, diga amém, diga aleluia, vencedor e vencedora, porque nós fomos gerados por Deus, fomos restaurados por Deus, conquistados por Deus, amados e perdoados pelo sangue de Cristo que nos garante
a vitória. Amém, vencedor e vencedora? Mas o interessante é que durante todo o percurso de Cristo, que ele estava caminhando para que ali pudesse concretizar o seu sacrifício e para que nós pudéssemos obter nossa vitória, a Bíblia fala de um homem chamado Simão Cirineu, que vai ajudar a Jesus, mas num conceito físico, espiritualmente, ele não poderia ajudar ninguém, só Jesus. Então o que eu quero te dizer neste exato momento é que a sua e a minha cruz tem dois princípios. É físico e espiritual. Então me entenda que todo o seu desafio, toda a sua luta tem um propósito. Toda a sua vitória tem um propósito. Mas me entenda que no mundo espiritual, a cruz que você está carregando, você está caminhando para uma direção chamada céus, nova terra, nova Jerusalém. Então me entenda que no mundo espiritual, a sua vitória, a sua bênção, ela já foi liberada pelo sacrifício de Jesus. Mas é aqui no mundo físico que você e eu, vivos, temos poder e condições de alterarmos ou mantermos nossa jornada pelo nosso objetivo. E eu te pergunto, meu amigo e minha amiga, qual era o objetivo para a sua vida? O que você procura para você? Jesus deixou bem claro, quando esteve neste mundo, neste reino, que Jesus estava buscando, estava atrás das coisas que vão ou que vêm do alto, do reino do seu Pai, de Deus. Então, vencedor e vencedora, preste bem atenção no que eu vou lhe falar neste exato momento, que aquilo que o mundo ele pode nos dar, nos oferecer, aquilo que nós podemos ter, guardar e etc. aqui, isso não serve para o mundo espiritual. Então a cruz tem dois propósitos. E aquilo que está interligado nas coisas do alto, no mundo espiritual, isso, meu querido, isso é algo diferente àquilo ou aquelas coisas que o mundo físico vos acrescenta. Está interligado apenas ao mundo espiritual. Então me entenda, vencedor e vencedora, que Jesus ele obteve suas vitórias e liberou para nós pela sua graça. Mas me entenda que aqui você e eu estamos constituindo a direção do desejo dos nossos corações. Então, meu amigo e minha amiga, eu te pergunto neste exato momento, qual é o desejo? Qual é o objetivo do teu coração? Qual é o objetivo da tua cruz? Então, por isso, Jesus ele diz, abra a sua Bíblia para me encerrar, Mateus capítulo 10, versos 38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então, vencedor e vencedora, o reino de Cristo é um reino totalmente diferente do reino feito por homens. O reino de Cristo não te obriga, ele te deixa livre para que você possa decidir. Ele te ensina, ele te perdoa, ele te orienta, mas a decisão final cabe a você e a mim tomar. Eu tenho certeza, você que me ouve, que decidiu seguir a Jesus. Eu tenho certeza, você que me escuta, fechou uma aliança, um acordo, desde o dia que você entregou a sua vida a Jesus. Então a palavra que eu tenho para você neste exato dia, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, independente do percurso que você está traçando, independente da luta que você está enfrentando, independente do peso da cruz que você está nesse exato momento carregando, a palavra que eu tenho de Deus para o seu coração, prossiga,
continue. A hora avante, porque grandes são as bênçãos que te esperam. Grande é o Deus que te espera. Então, meu amigo e minha amiga, olhe para o alto. Recorra a Deus, glorifique a Deus, porque esse Deus, Ele é único, imutável, grandioso e glorioso. E Ele, assim como não poupou o seu Filho por você, não poupará a nada para te ajudar, para que você complete a sua missão, a sua jornada, aonde quer que você esteja. Então, meu amigo e minha amiga, eu te agradeço neste exato momento, por mais esse dia qual Deus nos deu, para compartilharmos uma palavra de fé, de ânimo e de coragem. Prossiga, porque grande é o vosso galardão nos céus, em nome de Jesus. Então aqui quem vos fala é o vosso servo, o vosso amigo, pastor Davi Martins, e até a próxima, em nome de Jesus Cristo. Fui! Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão, o meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Eu olharei pro céu, de onde vem a benção. Terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão, o meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Eu olharei pro céu, de onde vem a benção. Terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Quando a minha força se esgotar e tudo em mim desmoronar, então olharei pra ti, confiarei em teu amor. E quando o vento então soprar, eu sei que em ti vou me firmar. Então confiarei em ti, na promessa que fez a mim.
te ver.